Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre aditivos que dão cor aos polímeros. Então, os pigmentos eles vão funcionar de uma forma hã, decorativa ou artística, e eles são conhecidos há muito tempo, lá já desde a pré-história, tá? Se for ver desenhos feitos no interior das cavernas, já se pode ver que alguns tinham coloração, tá? E essa coloração ela era obtida através de extratos naturais retiradas de plantas ou de minerais. A partir do século XVIII, surgiram os primeiros pigmentos sintéticos. E já no século XIX, as primeiras indústrias para a obtenção desses pigmentos, cuja aplicação principal era na indústria têxtil, ou seja, para a obtenção de roupas, cobertas, né, utensílios para obtenção de tecidos. Então, o aditivo ele vai conferir cor ao polímero, mas ele também pode aumentar o brilho ou a opacidade, dependendo da forma como ele for atuar no polímero. Tá? É necessário que ele também tenha estabilidade à radiação ultravioleta, tá? Então, essa é um dos quesitos que o pigmento deve apresentar, por exemplo, se o artigo plástico ele estiver sendo exposto ao meio ambiente, né? Estiver tendo uma aplicação externa. Como eu trago como exemplo, né, o negro de fumo, que ele é um dos pigmentos mais utilizados, a gente vai ver depois ali que dentre a aplicação ele é um dos mais utilizados. Ele é o que confere, por exemplo, a coloração de borrachas, né, principalmente os pneus. A gente tem mais, a gente consegue enxergar mais a aplicação. Além dele fornecer a cor, né, essa pigmentação preta, ele também funciona como um estabilizante, então ele retarda aquele processo de quebra das cadeias através da degradação térmica ou da degradação fotoxidativa, tá? E ele também vai funcionar como uma carga de reforço. Tá? Então ele faz essas 3 vezes esse aditivo. Quando a gente fala, né, sobre os pigmentos em si, de acordo com o livro que a gente usa na disciplina, que é o do Rabelo, ele gosta de fazer a separação em 4 categorias. Não acho muito prática essas 4 separações, mas enfim, estou seguindo a bibliografia, tá? Então, são separados em pigmentos orgânicos, inorgânicos, solúveis e os especiais. Os pigmentos orgânicos, eles entram numa categoria de serem solúveis, enquanto que os inorgânicos são insolúveis no polímero fundido. Tá? Então, essa é a classificação que o autor faz. Tá? Ahn, essa tabela tem uma comparação geral entre os pigmentos orgânicos e inorgânicos, mostrando algumas características com relação a eles. Uma das grandes questões é o custo. Os orgânicos vão ser mais caros que os inorgânicos. Então, dependendo da aplicação do polímero, sempre vai se utilizar pigmentos orgânicos porque são mais baratos. Propriedades óticas. Os orgânicos são translúcidos, enquanto que os inorgânicos são opacos. Isso a gente vai ver depois ao longo da aula, que é justamente porque os inorgânicos formam partículas, enquanto que os orgânicos eles são solúveis, ele vai dar tonalidades ou transparente, né, ao polímero, ou então transparente no sentido de a gente consegue ver através do material, mesmo ele sendo um material vermelho ou roxo, a gente consegue ver através, né? Diversas peças que a gente consegue enxergar através. Tá? Dispersabilidade é fácil, dos inorgânicos, orgânicos é um pouco mais difícil. Estabilidade à luz e ao calor, os inorgânicos são melhores. Brilho é, é mais fosco que os inorgânicos oferecem, enquanto que é brilhoso dos orgânicos. Poder de recobrimento. Então, os orgânicos em polímeros, como ele vai ser solúvel, o poder de recobrimento é bem maior. Então, o aspecto da peça, a homogeneização da peça, ela acaba sendo melhor. E tendência à migração dos inorgânicos, justamente por serem partículas sólidas, que estão dispersas, né, no polímero, eles têm baixa tendência à migração. Enquanto que os orgânicos, eles são moléculas, eles têm tendência maior à migração, né? Ou seja, sair entre as cadeias do polímero. Aqui também, a título de curiosidade, eu mostro quais são os principais tipos de pigmentos utilizados e percentual de consumo, tá? Entre os pigmentos inorgânicos, o percentual de consumo é bem maior, né? 75,2% contra 23% orgânicos, então mais utilizado justamente por causa do custo, tá? Principal razão. Dióxido de titânio é o mais utilizado. Ele dá a coloração branca para o polímero, tá?
Aí depois tem os outros que vão dar diferentes cores. Alguns já vêm com a cor atrelada ao nome, tá? Como, por exemplo, o laranja de molibdato. Com relação aos orgânicos, eu tinha comentado, né? O negro de fumo ele vai apresentar a maior fatia de aplicação, tá? Porque ele é muito utilizado, principalmente para borrachas. Praticamente o único utilizado. Eles podem ser, né? Os pigmentos eles podem ser fornecidos das seguintes formas, né? Depender de como o transformador vai incorporar o pigmento lá no produto final, tá? Eles podem se encontrar em pós muito finos, mas para isso é necessário se misturar um polímero em pó também, porque senão a mistura não é efetiva, né? Vai ficar pontos com cor, pontos com tonalidades de cor diferente na peça, porque se o polímero não tiver a mesma granulometria que o pigmento tem, a dispersão não fica boa, tá? Alguns inconvenientes disso, né? A dificuldade da mistura seco, tá misturando pó, tá? A manipulação, além de problemas de higiene industrial. Então, manipular pó, ainda mais um pó que cor, é bem complicado, porque o ambiente todo fica sujo, a pessoa que está manipulando fica suja também. Isso é significativamente bem notado quem trabalha com negro de fumo. A pessoa, quando tira a roupa, né, ela vai tomar banho em casa, pessoas já contaram que o banheiro da casa fica preto, porque a pessoa carrega as partículas consigo, por mais que ela já tenha saído limpo do trabalho. Então, é muito difícil trabalhar com esse pigmento. Tá? Eles também podem ser fornecidos como concentrados líquidos, tá? Muito utilizado para termofixos e plastisóis de PVC. Para isso é necessário ter um veículo, esse veículo pode ser tanto plastificante quanto um solvente adequado. Tá? Concentrados sólidos, esse daqui é a principal via de fornecimento que a gente viu naquela aula de produção de master batch, né? Em muitos lugares, master batch está acondicionado ao fato de ser um concentrado de cor, tá? Nesse concentrado, o pigmento se encontra em torno de 50 a 70% da concentração, tá? E ele precisa ser também incorporado num veículo para depois ele ser disperso no polímero lá pelo transformador. Tá? O ideal é que seja no mesmo material a ser pigmentado, mas quando não for, um outro que tenha uma compatibilidade mais adequada. Justamente para facilitar a dispersão e, de novo, né, não ter aquelas diferentes tonalidades de cor quando a gente for avaliar a peça. Tá? 90% do consumo dos pigmentos é nesse tipo de formato. Tá? Então, o transformador vai lá e compra um saquinho da cor vermelha e coloca sei lá, pode, paralelo bem bobo, coloca 5 pellets que vão ser misturados aos pellets de polietileno, por exemplo. Lá já sai o polietileno com a cor vermelha, tá? Pode ser obtido através de misturas especiais, tá? Nessas misturas especiais, o que acontece? O pigmento, ele tem combinações de pigmentos orgânicos e os inorgânicos, tá? Por quê? O inorgânico, ele tem uma dispersão mais fácil, como a gente já viu, enquanto que o orgânico ele tem uma dispersão mais difícil, tá? Ele tende a ficar, como ele é uma molécula, não é uma partícula, como o orgânico, ele tende a ficar mais, tende a interagir mais com a molécula do polímero, então ele se dispersa bem mais difícil, tá? O que acontece? Então, os aglomerados orgânicos se quebram e os agregados, as partículas formadas, se unem às partículas inorgânicas. Então, o pigmento inorgânico ele vai funcionar como segundo veículo para poder dispersar esse pigmento orgânico. Então, se quer se utilizar normalmente, né, se quer utilizar um pigmento orgânico, porque a quantidade, cor ou o efeito acaba sendo mais desejado, talvez seja necessário colocar um inorgânico junto, também é mais barato e vai ajudar a dispersar esse outro pigmento. Agora a gente vai falar um pouquinho como que ocorre a coloração do polímero, tá? Então, a cor, ela vai ser obtida, né, pela adição do pigmento, tá? E para que a gente consiga ver a cor, ela vai depender do espalhamento e da absorção, tá? Da luz incidente na amostra. Então, da maneira como a luz incide na amostra, é que vai fazer com que a gente veja a cor proporcionada pelo pigmento. E ela pode se dar ou por espalhamento ou por absorção, tá? Os pigmentos solúveis apenas absorvem, tá? Eles não
eles não espalham a luz, tá? Ah, e para isso é necessário seguir um requisito que é com relação ao tamanho mínimo de partícula, tá? Então, ah, como eu já tinha comentado, né, os orgânicos eles são moléculas, então eles não são materiais particulados como os inorgânicos. Em função disso, eles não conseguem espalhar a luz que é absorvida pela amostra, tá? Essa luz que é incidida sobre a amostra. Então, por exemplo, se vai se querer um material que seja transparente, né, ou translúcido, essa tonalidade ela vai depender da absorção da luz pela matriz do polímero. Como que o polímero está absorvendo essa luz? Em que intensidade? Em que comprimento de onda? Isso tudo vai depender do tipo de pigmento que foi aplicado. Então, se o pigmento ele tem uma absorção completa da luz solar incidente, por exemplo, vai se ter tonalidades escuras, porque se absorveu toda a radiação e ela não é refletida, não tem nada sendo refletido, tá? Se existe uma absorção seletiva, ou seja, determinados comprimentos de onda lá da luz visível, da faixa do comprimento de onda da luz visível. Se uma parte é absorvida, outra parte vai ser refletida. E é essa parte refletida que a gente enxerga, né? Nosso olho enxerga, e é o que fornece as diferentes tonalidades de cor que é possível da gente enxergar, tá? Ahn, e desculpa, essa luz que é refletida, que é chamado de refletância, ela vai depender de alguns fatores. Do índice de refração, e esse índice de refração do pigmento ele tem que ser diferente do polímero, tá? O que é o índice de refração? Então, é o raio incidente, quando ele chega na superfície de um determinado material, ele sofre um desvio. Então, ele tem o raio refratado. Então, dependendo da maneira como esse raio ele é refratado, é a tonalidade que a gente vai enxergar, tá? Um outro fator também é importante é o tamanho da partícula. Então, eu trouxe aqui como exemplo. Dependendo do tamanho que a partícula vai ter, vai estar associada a um determinado tipo de cor, tá? Por exemplo, partículas maiores são observadas que geram a coloração vermelha, tá? Então, né, o tamanho da partícula também influencia na tonalidade da cor. Ahn, Aqui a gente consegue ver que a luz solar foi emitida num polímero com determinado pigmento. E essa luz ela vai ser refratada. E essa luz ela é refratada é aquilo que vai chegar até os nossos olhos e é a cor que a gente vai enxergar, tá? Por exemplo, aqui o preto, tá? Porcentagem de reflectância, ou seja, nada é refletido de volta, tá? Aqui bem próximo do zero, tá? É praticamente zero. Ou seja, a gente não vai enxergar nenhuma cor, porque todas as frequências foram absorvidas. No cinza, por exemplo, tá? Aqui nessa região em torno de 50 vai ser refletido. Então, essa é a faixa, né? Vai estar nessa comprimento de faixa, nesse comprimento de onda, vai refletir a faixa que a gente vai enxergar o cinza. Aqui a gente tem nessa região, vai ter que apresentar essa curva característica com relação ao azul. O vermelho vai ter uma outra curva, né? Um outro comportamento. Cada cor vai ter o seu comportamento específico. Por isso que a gente consegue separar e definir que aquela cor é tal. Não apenas confiando nos nossos olhos, mas através de medidas analíticas, que depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Então, o aditivo, né, o pigmento que a gente aplica, ele é capaz de absorver em comprimentos de ondas específicos. E eles vão estar, eles absorvem o comprimento de onda emitido pela luz solar e eles vão refletir dentro do espectro da luz visível, que daí vai ser as tonalidades que a gente vai enxergar. Que cada tonalidade tem um comprimento de onda específico ou uma frequência específica, tá? E o grupo químico do pigmento que é responsável por fazer isso é nosso velho amigo cromóforo. É ele que vai ter a capacidade de absorver a luz e de emitir na frequência que os nossos olhos vão enxergar e ver a determinada cor. Os pigmentos orgânicos, né, os principais grupos cromóforos, eles vão conter esses elementos químicos, né, nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, nitrogênio, carbono, dupla carbono, carbonila, tá? Por que isso, né? A gente pode notar que aqui eles apresentam duplas ligações. E ao mesmo tempo, se a gente for lembrar
lá das aulas iniciais de química, a gente sempre lembra que oxigênio e nitrogênio eles têm pares de elétrons não ligantes. O carbono não, mas os oxigênio e nitrogênio têm. Nesse caso aqui também. Esses elétrons que não estão ligados e esses elétrons que estão presentes nas reações, eles têm mobilidade, tá? E em função dessa mobilidade ao longo da estrutura da molécula, como trago por exemplo aqui, esse daqui pode vir para cá, aí esse vem para cá, esse vem para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Então, os elétrons eles são capazes de viajar entre a molécula, tá? E quando esses elétrons estão viajando, as moléculas começam a vibrar em comprimentos de ondas maiores e são onde elas absorvem aquelas determinadas frequências com relação à luz visível e refletem aquilo que a gente consegue observar, tá? Ahn, Então, propriedades do sistema polímero-pigmento. Os requisitos que se deve ser levado em consideração antes da escolha do pigmento, né? Isso eu já tinha mostrado para os outros pigmentos, aqui não é diferente, tá? O que que a gente tem? Tipo de polímero, né? Condições de processamento e uso final do produto ser fabricado. Se ele vai ser exposto às intempéries, né? Se vai ser aplicação externa ou se vai ter uma aplicação interna, isso é necessário saber para se saber qual é o tipo de pigmento que pode ser aplicado, tá? Porque então a escolha é baseada na cor que o produto tem que ter, no brilho, poder de recobrimento e transparência e opacidade. Se isso não é levado em consideração, nada disso aqui é alcançado, porque o tipo de polímero estava errado, as características do processamento não eram adequadas para aquele pigmento, tá? Então, ou aquele pigmento vai desencadear processo de degradação da cadeia, tudo isso que não se quer. Aí aqui tem alguns critérios selecionados para aplicação de pigmento em alguns polímeros. Como, por exemplo, o ABS, tá? O pigmento ele tem que ter o quê? Uma estabilidade térmica, resistência à luz, boa dispersabilidade. O PVC, o que, que ele precisa apresentar? Boa resistência à luz e à migração, né? O PVC sempre é migração, porque tudo tende a ir embora, né? A maioria dos orgânicos e inorgânicos são adequados, exceto sensíveis a condições ácidas. Tá? Então, aqui alguns exemplos que se deve levar em consideração na hora de escolher o pigmento. Um outro fator bem importante, que eu também já tinha frisado lá desde a primeira aula, né? Se a gente está adicionando um aditivo, é porque a gente quer que ele altere uma determinada característica. O que a gente sempre precisa cuidar é se outras características que eu não quero que sejam alteradas estarão sendo. Os que têm que serem bem avaliados. Então, pode ser que cause, né? A abrasão pelas partículas do polímero, principalmente se for os inorgânicos, nos equipamentos de processamento, tá? Uh, Qual que é a facilidade de dispersão desse pigmento no polímero? Ele funciona ou não funciona? Tá? E o efeito na cristalização em alguns polímeros. Então, eu adicionei um pigmento porque eu quero que ele dê cor, ou que eu quero que ele ajude na resistência à fotoxidação. Mas eu estou colocando partículas tão finamente divididas, pozinhos tão pequenos que eles estão interferindo na cristalização do material. Tá? Dependendo, essa cristalização a mais eu não quero. Está prejudicando para a aplicação que eu preciso. Tá? Então, isso é uma das coisas que tem que cuidar. Se os pigmentos eles funcionam com agente de nucleação, eles aceleram o processo de solidificação, tá? Em materiais semicristalinos. Então, se antes a gente tinha tamanhos de cristais aqui, né, desse tamanho, com a adição de um pigmento que funciona como agente nucleante, esse tamanho diminui muito significativamente. Tá? Importante que o aspecto bem importante que precisa ser analisado com relação ao pigmento é a sua resistência ao calor. Por quê? Ele tem que resistir a altas temperaturas de processamento, tem que resistir às taxas de cisalhamento que existem nas máquinas de processamento, né, como a extrusora ejetora, e também o tempo de exposição a uma determinada temperatura. Tá? Porque tudo isso, né, lá, o processamento onde o polímero vai ser submetido, pode ser que altere o pigmento, se ele não resistir a essas temperaturas maiores. Tá? Então, o pigmento precisa ter resistência térmica. Temperatura mais alta que o pigmento pode ser exposto por um tempo de 5 minutos, sem que haja uma mudança significativa. Então, essa é uma das avaliações que tem que serem feitas. Qual que é a resistência térmica do pigmento para aquele polímero que é processado em tal temperatura, sob tais condições de velocidade de rosca, tá?
Então, nesse sentido, os pigmentos inorgânicos eles são mais estáveis, né? As temperaturas que eles resistem são bem superiores, até 750 graus, enquanto que os inorgânicos, né, apesar deles terem apresentar uma coloração, digamos assim, de maior qualidade, eles são menos estáveis, porque a temperatura de que eles resistem é bem mais inferior, até 200 graus. Tem polímeros que precisam de processamento bem superior a essa temperatura, então é necessário cuidados, tá? Se o pigmento fica exposto a essas temperaturas muito altas, ele leva a decomposição, escurecimento ou simplesmente sublimação, né? Ele acaba sendo evaporado, tu perdeu o pigmento. Tudo isso vai levar ao que? A redução das propriedades do polímero. Tudo aquilo que é. Porque está colocando um pigmento errado, porque ele não aguenta as processamento para esse polímero. Outro fator, né, que eu já comentei, tá aí bem aliado com as outras aulas, né, é a resistência à radiação ultravioleta, principalmente se o artefato for ficar exposto, né, externos. Então, o pigmento ele tem que ter resistente aos efeitos da radiação ultravioleta e resistente também ao tempo, tá? Principalmente então quando ele tem aplicações externas, tá? Precisa ter um cuidado especial com relação à degradação fotooxidativa, porque isso é um dos aspectos mais importantes com relação à temperatura de exposição do polímero. Então, polímeros com pigmentos, se são expostos, né, a altas temperaturas. Esse processo, essa exposição a alta temperatura, como a gente já viu, acaba levando a todos aqueles processos de degradação. E, dependendo do pigmento, se ele não resistir a essas variações de temperatura, ele pode catalisar esse processo de degradação, tá? Então, a temperatura da superfície de material vai depender da cor dessa superfície. Quanto maior a temperatura, né, maior a velocidade de degradação. É que tem uma tabelinha para mostrar alguns exemplos, tá? Cores mais escuras, né, absorvem, principalmente isso, né, vai adicionar uma tonalidade que vai gerar uma tonalidade escura. O polímero em si ele vai absorver mais na radiação do infravermelho. E isso vai elevar a temperatura média do material. Elevando a temperatura média é o que pode levar a esses processos de degradação. Quanto mais, né, escuro for, indo do branco para o preto, aumenta bastante a temperatura quando está exposto à radiação ultravioleta. E isso aqui vai com certeza catalisar o processo de quebra de cadeia, que não se quebra, que reduz muito a vida útil do material. Precisa também, então, ter resistência ao intemperismo, né, ao calor, umidade, impureza na atmosfera, como, por exemplo, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, ácidos, porque eles vão atacar os grupos específicos das moléculas do pigmento e vão promover alterações na tonalidade. Então, para, sei lá, um banco. O banco tem uma determinada cor. Daí a 3 meses não vai ser mais a cor que a gente comprou, porque ele vai ter sofrido esses processos de degradação se não foram colocados os aditivos corretos. Falando principalmente, né, em termos do pigmento correto. Tá? Como é que isso é avaliado, né? Se o pigmento ele é resistente ou não a ser aplicado de forma externa, tá? Ele tem essa escala, tá? Que vai de 1 a 5, aonde 5 não ocorre nenhuma mudança depois do tempo exposto. 3 e 4 é uma mudança aceitável, 2 e 1 é uma mudança fora do aceitável, ou seja, passaria no teste, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Efeito de pigmentos na resistência ao intemperismo do PVC em Stuttgart, né? Um teste foi realizado numa cidade da Alemanha. O que a gente tem aqui? Aqui não foi adicionado nenhum pigmento ao material. Então, com 18 meses, ele já está com uma mudança fora do aceitável, né? Isso só tende a piorar conforme o tempo. Então, é necessário para essa aplicação aqui adicionar um pigmento ou um fotoestabilizante. Usando esse 0,5% desse azul aqui. E que a gente observa aqui, 5 meses, nenhuma mudança. Ali com 24 meses, ou seja, a partir de 2 anos, começa a ter uma mudança dentro do aceitável. 30 meses ainda está dentro do aceitável. A partir de 36 meses já não está mais. Então, ou se tem que mudar o pigmento ou aumentar a concentração, tá? O verde é um outro tipo de pigmento. Ele tem um desempenho um pouquinho pior,
2% de dióxido de titânio, ele passa do aceitável para o não aceitável muito rapidamente, tá? E aqui é sem pigmento, mas com 0,2 de foto. Desculpa, se adicionou ao pigmento ainda mais 0,2% do fotoestabilizante. Aonde ele teve também um desempenho bom comparado com esse pigmento, tá? Então, eu tinha comentado, né, que a dispersão dos pigmentos vai depender, então, do tamanho das partículas, né, do pigmento, e elas podem ser em torno de 0,01 a 1 micra, tá? No processamento, tem uma tendência de combinação, gerando agregados ou aglomerados. E para facilitar a dispersão, é feita uma medida com relação ao tempo que o pigmento precisa alcançar alcance máximo no poder de recobrimento sobre determinadas condições de textura. Então, aí que você vai determinar se o pigmento recobriu bem ou não a superfície do polímero. Então, um pigmento mais fraco ele vai aumentar a dispersão, né, vai apresentar melhores resultados do que um pigmento mais forte que tem uma dispersão pior, tá? E o mais importante, tá? Como é que a gente faz para avaliar a cor? Se aquele aditivo que eu coloquei, se ele tá dentro da cor esperada, e se eu for produzir, sei lá, 100 peças, como é que eu vou poder garantir que todas elas têm a mesma cor? Né? É difícil conseguir ver isso. Às vezes, a gente olhando a olho nu, tá ok. Mas se a gente for fazer uma análise em um equipamento, a gente pode ver que tem bastante diferenças de tonalidade. Como é que isso é feito, tá? Então, a avaliação e controle da tonalidade de cor pode ser realizado de forma visual, comparando-se às amostras padrão. De uma maneira geral, a gente pode fazer essa avaliação. Se tiver uma diferença muito sutil, nosso olho não vai pegar. Agora, se ela for gritante, nosso olho já pega, tá? Para essa avaliação mais sutil, então, podem se utilizar equipamentos como espectrofotômetros ou colorímetros, tá? O colorímetro a gente tem aqui, onde se mede um padrão de cor e as amostras produzidas e verifica-se os deltas da medição, a fim de saber se estão de acordo com a tolerância definida para o padrão de cor, tá? Então, aqui a gente tem uma fonte de luz que incide sobre a amostra, onde a gente quer ver a variação da cor. Aqui vai ter filtros para essas cores que estão sendo analisadas e vai se analisar esse valor com relação à amostra padrão. Se ele estiver dentro do nível de intervalo aceitável, quer dizer que a cor tá ok. Num espectrofotômetro, o que a gente vai ter? Ele vai possuir uma fonte de luz, porém o que é analisado é a luz que é refletida pela amostra, ele chega até esse espelho aqui, ou esse prisma, e esse prisma ele vai separar essas cores aqui, e aí ele vai comparar com os padrões, né, com os comprimentos de onda que a amostra padrão apresenta. Então, ele é um pouquinho mais específico. Mas ele também vai comparar os deltas, né? Se estiver dentro do valor da amostra padrão, quer dizer que a tonalidade da cor está ok, tá? Então, essa avaliação da cor ela é feita através, chama-se um índice de cor, cores que são cadastradas né, até o momento por dois organismos, a American Association of Textile Chemists e Colors and British Society of Dyers and Colorists. Tá? Então, são dois bancos de dados com relação a cores. Tá? E aqui eu gosto de mostrar nessa lâmina o quanto está evoluído nessa questão da aditivação para dar diferentes cores, tonalidades, texturas e aspectos para os materiais poliméricos. Né? Desde materiais aqui perolados e brilhantes, né, que, bem diferentes do que a gente estava acostumado lá no início, quando apenas se coloca um determinado aditivo para se dar uma cor. Aqui se consegue efeitos muito mais bonitos, né, muito mais chamativos, e acaba sendo, para o mercado de venda, acaba sendo importante. Né? Principalmente quando quer agregar valor à embalagem de determinado produto que em si já é caro. Tá? Então, essa foi as nossas aulas sobre aditivação. E nos vemos na próxima. Até!